Fala, minha rapaziada, seja bem-vindo ao meu canal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Thiago Vieira, tenho um projeto chamado The Ultimate Pack, que é fazer presets de pedaleiras, mas o intuito desse vídeo não é preset, e sim falar um pouquinho do meu setup. Esse som que vocês ouviram aí no começo do vídeo é dessa pedaleira que vocês vão ver aí, ó. É uma MK300 M-Wave, que tem sido parte do meu setup do dia a dia. E, mano, tenho me surpreendido cada vez mais com essa pedaleira e o avanço da tecnologia da M-Wave. Eu tenho parceria com eles e eles me enviaram essa pedaleira aqui pela distribuidora daqui do Brasil, que é a MV Show. E, mano, na boa, o som que vocês ouviram aí é totalmente dela, sem plugin, somente ela ligada na placa, no Reaper, e é esse som aí. Mano, muito top, né? Tenho curtido demais e eu vou mostrar um pouquinho do som que eu tiro com ela, demonstrando um pouquinho como funciona as cenas dela. Então, mano, cara, fica nesse vídeo que você vai gostar demais. E, mano, já me ajuda curtindo, compartilhando pros amigos, guitarrista, baixista, baterista, pra galera toda, porque esse vídeo tá incrível, beleza? Então vamos lá. Como vocês podem ver aí, eu tô no preset 2, tá? Que é o trêmulo. Eu utilizo ele aqui com um delay e um reverb, ó. E, mano, eu tenho curtido demais esse timbre aqui. Eu utilizo ele praticamente em todas as músicas pop, né? Mano, é demais. Eu utilizo ele estéreo, né? Ó. E como tá funcionando aqui? Quando eu aperto nesse primeiro Ctrl, ele desliga o delay e a modulação. Então você vê que aqui, ó, só fica somente o reverb. Tá vendo? Mano, sonoridade muito top, eu curti demais. Quando eu deixo apertado, ele liga o drive, ó. Vou tirar aqui o trêmulo, ó. Ó. É somente um crunchzinho. Para algumas partezinhas da música, né? No segundo Ctrl eu tenho aqui o tap tempo do delay, tá? Ó. Entendeu? Então eu tenho aqui o delay. O delay que eu estou utilizado aqui é o reverse. Mano, para você que não conhece esse delay, cara, é maravilhoso. E na MK300, então, tá, pô, tá coisa linda demais, mano. E quando eu deixo apertado, ele liga ali o A, né? Eu tenho ainda programado algumas coisinhas ainda desse A, mas é isso, minha rapaziada. No meu primeiro preset, eu tenho aqui o clean, ó. Eu gosto de ter sempre um clean ali para poder resolver algumas partes de músicas, né? Né? Bem sequinho, você vê que é bem sequinho. E aí, quando eu clico aqui no primeiro Ctrl, eu tenho a modulação e o delay ligando.
Eu escolhi aqui para poder ativar a modulação de coros, tá? Bem provável que vocês devem estar se perguntando por que ele liga aqui toda vez do control, a modulação e o delay. Aqui, todos os botões eles são manuseáveis, tá? Então, ou seja, basicamente eu posso colocar sempre para ativar alguma coisa nesses 4 botões. Então, mano, isso é muito top, porque ela pode funcionar como se fosse cenas também. Então, cada preset você pode diversificar. Tanto no primeiro preset e no segundo preset eu deixei para ligar o delay e a modulação no Ctrl 1. Mas se eu quisesse colocar qualquer outra coisa, eu conseguiria colocar também. Tá? Então, quando eu ligo o primeiro Ctrl, eu tenho a modulação e o delay. Eu desligo, né? Se eu deixar apertado, eu tenho ali o drive. Que eu ainda estou regulando ainda, bonitinho. Mas para algumas partes de músicas mesmo. Se eu deixar apertado, ele desliga. Se eu apertar uma vez, ele desliga a modulação e o delay. Se eu deixar apertado onde está o Ctrl 2, né? Eu tenho aqui um A. Ó. Eu coloquei para ser aquele automático pela medida da força, né? Ó. Isso é muito maneiro. Cara, isso aqui é uma mão na roda, velho. Eu gosto muito de utilizar isso, tá? E em algumas partes de músicas mesmo, eu gosto de utilizar para fazer pequenas frases. Então, se eu apertar, eu desligo ele. E aí, tenho também o tap tempo. Em todos eles eu deixei o tap tempo no Ctrl 2 aqui, né? Então, beleza. Vamos lá. Para o terceiro preset, eu tenho aqui um crunch. Ele ainda foi mexendo em algumas coisas, mas eu tenho gostado demais dele assim. E nem mexi ainda tanto nos control deles aqui para poder acionar alguns efeitos, tá? No preset 4 eu tenho o drive, ó. É meu drive base, tá? Tô utilizando aqui o captador da Point, beleza? Que ela é uma HSS, uma tele da Martins. Mano, inclusive, brigadão, Diegão, por conta dessa regulagem. Mano, ele instalou todos os captadores que eu precisava aqui, mano, na boa. Muito top. Martins Luthieria é o nome que fez essa guitarra top aqui, cara. É o drive que eu utilizo para umas bases mais cheias, né? Mas se eu quiser colocar um delay, eu também consigo colocar por conta que eu acionei aqui, ó. Se eu apertar, ele desliga. Se eu apertar de novo, ele liga, ó. E consigo controlar por aqui, ó. Então, se eu quiser utilizar esse mesmo drive para solo, eu consigo. Outra coisa maneira também é que se eu deixar apertado o Ctrl 2 aqui, eu tenho um drive para poder acompanhar e eu conseguir solar. Né? Pode ver que ele aumenta aqui a questão do ganho. Tirei. Coloquei. Vê que vem muito mais ganho.
É muito maneiro isso aqui, cara. Muito maneiro demais. Porque você consegue basicamente mexer em tudo. Você consegue programar aqui tudo bonitinho, né? E o meu drive base, tá? É uma captura que eu fiz do Pivot 5150, tá? Mano, muito top. Olha isso. Ele beira ali o lead, né? Mas, mano, muito maneiro mesmo. Mano, muito maneiro. Isso aqui é o meu drive solo, tá? Basicamente um distortion aí rolando. Se eu clicar aqui no primeiro control, né? Eu consigo desligar e ligar o delay. Se eu deixar apertado, ele liga um chorus, mano, ó. Mano, muito lindo esse chorus. Eu tenho esse aqui, mano, curto demais, tá? Então desliguei aqui a modulação e o Ctrl B, se eu deixar apertado, eu tenho aqui um pitch, ó. Logicamente, como eu falei, esse Ctrl B também, eu tenho aqui o tempo para o delay, tá? Você vê que eu aperto aqui, ele vai mudando o BPM que está escrito aqui na telinha, tá vendo? No preset 6, eu tenho aqui a ambiência, ó. Cara, uma ideia. A M-Wave, cara, eles têm uns reverbs, mano, tão cheios. Cara, é muito maneiro de verdade. Isso aqui, eles têm evoluído bastante. Geralmente quem me conhece sabe que eu falo bastante sobre a M-Wave, não é porque são meus parceiros, tá? Mas é porque eles têm revolucionado bastante o mercado e o custo-benefício. Porque uma pedaleira dessa aqui, MK300, que tem um sistema de cenas que você consegue distribuir aqui toda uma automação. Cara, ela tá saindo basicamente, já encontrei ela até por 900, 1.500, por aí. De 1.000 a 1.500, na verdade. E, mano, pô, cara, você tem pedaleiras hoje até caras, mano, com essas especificações. Então, mano, na boa, pra uma pedaleira desse porte, tá? Por esse preço, mano, tá vindo legal demais. Tenho curtido bastante. Os reverbs nem se fala, né, cara? Tá rolando bastante. Eles sempre são os reverbs bem cheios, ó. Mano, muito lindo, velho. Se eu clicar aqui, eu tenho uma modulação eu coloquei para poder vir em flanger, ainda estou regulando ele, que ele ainda está saindo um pouquinho de tom, né? Mas eu ainda vou regular ainda tudo certinho dele, mas é um flanger. E se eu deixar apertado, ele tem aqui um pitch, ó. Então isso é muito maneiro, cara.
maneiro. Se eu deixar apertado o Ctrl B, ele liga ali o drivezinho enrolando, tá? Só realmente para poder dar um pouquinho mais cheio, né? E é isso. E o meu preset 7 é o drive ambiência. Né? Eu tenho aqui, se eu deixar apertado, ele desliga o delay, tá? Se eu apertar os dois juntos, ele liga a modulação e o FX ali. Que é a questão do FX, ele tá tendo pitch, e da modulação, ele tá com flanger, tá? Então, mano, isso é muito maneiro, tá? Desliga aqui. Deixa eu voltar. Se eu deixar apertado o Ctrl B, ele liga um pouquinho mais de drive. Um som bem sujão, porque ainda tô regulando algumas coisas, mas, mano, na boa, muito maneiro. E tem sido o meu setup ultimamente, tá? Só tô utilizando ela no meu board. Esse board aqui é, na verdade, um case da Angelo Cases, mano. Cara, pensa um negócio seguro, cara. Vou deixar todos os contatos deles aqui, tá? Tanto da Martins, da Flat Up Wheels, que eu tô usando os abafadores deles, do Case, da Angelo Cases, da MV Show, que trouxe essa MK300 pra mim. E, mano, na boa, muito top. Se fosse vocês que estão aí, cara, em dúvida em pegar uma pedaleira até R$ 1.500, mano, investe numa MK300, porque é coisa linda, mano, coisa maravilhosa, top demais. Recomendo demais. Tenho utilizado ela, utilizava setup de pedais, os pedais estão até aqui atrás de mim, mas por conta de peso, né, e ter uma coisa um pouquinho menor, mano, cara, na boa, a MK300 é uma solução para os problemas disso de peso, de quem tem que nem utiliza tantas coisas, mano. Cara, MK300, tenho curtido bastante. Logicamente, ela não tem só coisas boas, tá? Ela tem algumas coisas que precisam melhorar, mas é coisa de software mesmo, de atualizações. Não tem nenhum ano que ela foi lançada aqui no Brasil. Então, mano, é uma boa escolha, porque ela só tem a crescer. Estéreo, é a primeira pedaleira estéreo, velho, da MV. Então, mano, na boa. Cara, pra vocês que querem saber onde comprar, vou deixar a MV Show aí. Dos cases, Angelo Cases, Flat Wrap Wheels, Martins. Vou deixar tudo aqui embaixo, porque, mano, é top demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não foi um vídeo tão longo, mas é um vídeo mais falando sobre o meu setup, que eu tenho utilizado ultimamente. Mano, tô bem satisfeito com isso, tá? Então tenho curtido a beça. Vamos pra cima. Qualquer dúvida, só me chamar no Instagram e vamos trocar essa ideia. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com todo mundo, guitarrista, baixista, baterista, e vamos pra cima. Tamo junto!